Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, né? Que a paz dele possa alcançar todos que passarem aqui nesse vídeo, sejam todos abençoados pelo poder da palavra de Deus. E hoje vamos com mais uma devocional do dia, uma reflexão, né, diária, né? Devocional é um alimento diário, uma reflexão diária para as nossas vidas. E hoje essa devocional se encontra aqui no livro de 2 Pedro, o capítulo 3, versículo 9. O título é falando sobre a vinda do nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, né? Aqui está falando da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, dele voltar, né? Aqui fala, por mais que a gente acha que está tarde, né? Que ele já prometeu faz muitos e milhares de anos que iria voltar. Por mais que a gente ache que está tarde, não está. Aqui fala, por mais que a gente tenha por tardia, né? Mas Deus é longânimo para conosco. Por quê? Porque Ele quer que todas as pessoas venham ser salvas. Ele quer que mais e mais pessoas sejam salvas. Então, se Ele voltar agora, muitas pessoas não vão se salvar. Então, de certa forma, Ele dá um tempo para que as pessoas venham se arrepender-se, venham reconhecer que precisam dele, né? Venham reconhecer que são pecadores e que precisam se arrepender dos seus pecados. E hoje no mundo a gente está vendo muito as coisas se cumprindo, que a Bíblia fala, né? Muitas coisas estão se cumprindo, o amor de muitos estão se esfriando, né? A palavra do reino está sendo pregada em todos os lugares, pois o nosso Senhor Jesus disse que quando a palavra fosse pregada em todos os lugares, aí ele viria, aí chegaria o fim. Por quê? Porque todas as pessoas já conheceram a verdade. Então, Deus está tardando ainda a sua vinda porque muitas pessoas, como fala aqui a palavra, precisam conhecer essa verdade, precisam ser salvas. O evangelho precisa ser pregado em todos os lugares. Todos precisam reconhecer que precisam de Deus para serem salvos, porque o objetivo de Jesus para vir aqui na terra foi para isso, foi para salvar a humanidade. Ele não veio aqui a passeio, ele não veio aqui passar um tempo, não. Ele veio com um propósito, pois a humanidade estava caminhando para a perdição, a humanidade estava caminhando para a condenação eterna, mas o nosso Senhor Jesus teve misericórdia de nós, ele teve compaixão da nossa alma, ele viu algo valioso que é a nossa alma. Nossa alma é preciosa, é a alma que vai viver eternamente. Então, o nosso Senhor Jesus quis nos resgatar, Ele quis nos salvar. Então, Ele entregou a sua vida preciosa, Ele pagou um preço de sangue, morreu naquela cruz derramando o seu sangue para nos purificar, para nos limpar. Mas aí só são purificados e só são salvos todos aqueles que entregarem as suas vidas a Ele, que reconhecerem que precisa dEle para ter salvação, que reconhecerem que precisam dele para morar com ele na eternidade. Senão o caminho, infelizmente, é a condenação eterna. Quando se apresentar diante dele no dia do juízo, ele dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa vai ser a pior de todas as coisas que um ser humano vai ouvir, vai ser essa frase de Deus, porque não quis saber dele aqui na terra. A melhor coisa que um ser humano vai ouvir vai ser: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Esses são aqueles que negaram as suas vidas, que rejeitaram o pecado para viver para Cristo. Esses receberão o galardão de Deus, esses viverão para Deus. Essa será a melhor coisa que nós cristãos, que vivemos para Cristo, vamos ouvir. Mas infelizmente aqueles que não quiseram dar ouvidos à palavra, que não acreditavam que para ser salvo precisavam entregar suas vidas a Cristo, se arrepender dos seus pecados,
e viver uma vida de santidade com Ele. Infelizmente, essas pessoas que o negaram, essas pessoas vão ter a rejeição de Cristo, e a rejeição de Cristo é a condenação eterna, é a morte eterna, e a morte eterna é viver com o diabo e seus demônios, sendo atormentados por ele dia e noite. Por isso que a gente prega a palavra todos os dias, por isso que eu venho aqui todos os dias, porque eu sei que uma hora esse vídeo vai tocar o coração de alguém, ou então de várias pessoas. E se uma pessoa vir ser tocada por essa palavra, já vai ser maravilhoso, porque o importante é as pessoas serem salvas. Esse é o principal motivo do Evangelho, é a salvação das pessoas. Como um dia eu fui salvo, eu também quero que todas as pessoas venham ser salvas, pois o inimigo está enganando o mundo. Ele está enganando o mundo com muitas coisas, está prendendo as pessoas em coisas fúteis, em coisas vãs, que não vai levar as pessoas a nada. Vai sim levar as pessoas para longe de Deus, afastar as pessoas para longe de Deus. O inimigo está colocando no coração das pessoas que errar é certo, que aceitar o que é errado é bom, que concordar com o que é errado é bom. Infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje. As pessoas estão concordando com o que é errado. E isso a palavra de Deus fala, né? Que chegará nos últimos dias, as pessoas vão tratar o mal como se fosse o bem, e o bem como se fosse o mal. E a gente está vendo isso hoje. As pessoas defendem o mal como se fosse o bem, defendem com unhas e dentes o mal como se fosse o bem. Mal são elas, como elas estão cegas, não estão enxergando o mal que elas estão fazendo para a sua própria vida e para a vida das outras pessoas, porque com isso elas induzem as outras pessoas também a acreditarem no que é errado, a concordarem com o que é errado, achando que estão certas, amém? Então que a gente venha buscar Cristo cada vez mais, pois esse é o desejo dele, que a gente viva para buscar a sua face dia e noite, que a gente tenha comunhão com Ele, que a gente passe um tempo da nossa vida com Ele, que a gente se dedique a buscar a Deus, porque a palavra de Deus aqui fala, no versículo 18 desse mesmo capítulo: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada glória e honra, assim agora como no dia da eternidade. É o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. E crescer na graça e no conhecimento é o quê? Ler a palavra, orar. Crescer na graça é viver em oração, é viver ali orando, conversando com Deus. E no conhecimento, é o conhecimento da palavra. Por isso que o Senhor Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando a gente se dedica a conhecer a palavra, a gente vai estar crescendo no conhecimento, a gente vai estar descobrindo a palavra. Então nós vamos ser automaticamente libertos, porque a gente está disponibilizando o nosso tempo para buscar Deus, para buscar o conhecimento da palavra dele, amém? Então que a gente se dedique a buscar a Deus. Se você ainda não aceitou a Cristo, se você tem um desejo, que eu creio que tem muita gente que tem um desejo de servir a Cristo, não perca tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus pode voltar agora, Jesus pode voltar amanhã, mas também tem a questão da morte, né? A morte é uma coisa certa que vai acontecer na vida de cada ser humano. Então não tarde a sua vinda para Cristo. Não tarde, se você tem esse desejo de viver para Cristo, se você tem esse desejo de aceitar Jesus, aceite Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Deixe Ele fazer morada em seu coração, entregue tudo a Ele. Não troque Jesus por coisas aqui do mundo, por pessoas, porque nada vai valer o que Jesus tem para você. Nada paga o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Tem pessoas que trocam Jesus por tudo, por farras, por namorado, por dinheiro, por tudo, negam a Jesus por essas coisas, e quando elas morrerem, elas vão quererem ir para o céu. Aí daí vai ser essa hora que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque a pessoa trocou Jesus por coisas e pessoas, e a gente deve amar a Deus
acima de tudo. A gente tem que colocar Ele acima de tudo e de todos em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus fala, se a gente ama as pessoas mais do que a Ele, nós não somos dignos dEle. Nós temos que amá-lo acima de tudo e de todos. Quando a gente ama Ele acima de tudo e de todos, nós vamos também amar o nosso próximo. Então, que a gente tem que viver a nossa vida, se dedicar a viver para Cristo. E se você ainda não aceitou, aceite a Cristo. Aceite a Ele, receba Ele em sua vida e você vai fazer morada na eternidade com Ele e com todos os irmãos em Cristo que tem aí espalhado pelo mundo, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você seja ricamente abençoado, que você possa curtir, comentar e compartilhar, né? Para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.